Jesus. Como tu é lindo, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres Aleluia. por estar tendo esta oportunidade de louvarmos, glorificar o nome do Senhor Jesus em praça pública. Aleluia. E ter a oportunidade de anunciar as boas novas de salvação. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um privilégio ao qual o Senhor nos tem concedido de nós fazer o seu ID. Oh, glória, aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele tem todo o poder e autoridade. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele poderia fazer esse trabalho mais excelente do que nós. Mas o Senhor nos escolheu para fazer este trabalho. Louvado seja Deus. Quando a gente lê um dos seus evangelhos, ao qual escreveu Marcos, no capítulo 16, Glória a a Deus. partir do versículo 15, quando o Senhor diz: ide por todo mundo, pregais o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então foi uma ordenança que o Senhor nos ortogou Glória a Deus. de nós anunciar as boas novas de salvação. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Os anjos atentaram para este negócio, mas o Senhor não permitiu, e permitiu que a igreja dele na terra anunciasse as boas novas de salvação. Glória a Deus. Então isso coube a responsabilidade da igreja estar em praça pública na noite deste dia para dizer que Jesus Cristo é bom, que Ele é o nosso Salvador, que Ele cura, batiza com o Espírito Santo, salva o homem e leva ele para o céu. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero deixar apenas um versículo da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Marcos, ou o Evangelho ao qual escreveu Marcos. Louvado seja Deus. Capítulo 13, versículo 32. Aleluia. Evangelho de Jesus, ao qual Marcos escreveu, no capítulo 13, versículo 32, ele diz assim: mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. O Senhor, Ele está falando da sua segunda vinda. Louvado seja Deus, né? Ele veio à terra, padeceu por nós na cruz do Calvário, pagou o nosso resgate para nos salvar da condenação, da perdição eterna. Aleluia. E agora Ele está prometendo voltar outra vez para buscar aqueles ao qual Ele salvou, por intermédio da sua palavra, da pregação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Gênesis, capítulo 6, o versículo 3, quando o Senhor, Ele fala para a humanidade, e Ele diz que o Espírito dele não contenderia mais com o homem, e os seus dias na terra seriam de 120 anos. Aleluia. Louvado seja Deus. O que eu quero dizer com isso? Que o Senhor, Ele diz 120 anos antes que ia destruir a terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele ia destruir a terra. E ele fala para Noé, ao qual Noé achou graça diante do Senhor, e manda ele construir uma arca para ele e a sua família. Mas o que me chama a atenção é que 120 anos antes do Senhor destruir a terra, Ele avisa o homem. Ou seja, Deus deu 120 anos para o homem se arrepender. 120 anos Noé passou construindo aquela arca. Tempo suficiente para que o homem se arrependesse. Mas a mensagem de Noé para o
Os homens daquela época, para a humanidade daquela época, era loucura. Achava que Noé estava louco, estava caducando. Louvado seja Deus. Mas o Senhor deu tempo para que o homem se arrependesse e não perecesse. Louvado seja Deus. A Bíblia, lá em Gênesis, louvado seja Deus, ele fala de um episódio 13 anos antes de acontecer uma grande seca. 7 anos de seca que nunca jamais houve naquela época. E segundo a Bíblia, era para perecer toda a humanidade. Mas 13 anos antes, Deus estava preparando um escape para a humanidade. Louvado seja Deus. Ele estava provendo a provisão na casa de Jacó. Amém. Louvado seja Deus. 13 anos antes ele estava preparando um jovem chamado José. Aleluia. Ele com 17 anos, ele é vendido pelos seus irmãos para a terra do Egito. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas Deus já sabia que haveria, aleluia, de escapar a humanidade através de José. Então José foi o salvador da pátria naqueles dias, 13 anos antes. Louvado seja Deus, Deus já estava provendo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que Deus fez a mesma coisa e está fazendo a mesma coisa conosco. Aleluia! Louvado seja Deus. 2000 anos já se passou. E o Senhor disse que vem buscar um povo remido, lavado no sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Aleluia. O tempo da graça, não existe outro tempo maior do que esse. Aleluia. 2000 anos, será que não era suficiente para a humanidade se arrepender e se entregar a sua vida a Jesus? Aleluia. Eu acho que é tempo demais. Mas a humanidade ainda endurece o seu coração. Não dá ouvido à palavra do Senhor. Mas o Senhor está dizendo que Ele está voltando. Amém. Pedro, aleluia, pregando no templo, louvado seja Deus, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 19, se não foge da memória, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, e assim venha o tempo do refrigério. Louvado seja Deus. Então hoje é noite de arrependimento. Amém. Hoje é noite de conversão. Glória a Jesus. Hoje é noite de escolha. Jesus está voltando e Ele preparou o céu para a humanidade. Louvado seja Deus. Como Noé, aleluia, 120 anos, passou preparando a arca para escapar ele e a sua família com vida. Louvado seja Deus. O Senhor também, Ele está nos alertando para que nós escapamos pela nossa alma. Louvado seja Deus. Então o Senhor está voltando e Ele está às portas. Ele está breve. Louvado seja Deus. Então que a mensagem é: se arrependa, se converta dos seus maus caminhos, para que assim venha o tempo do refrigério pela presença de Jesus. Que Deus continue nos ajudando e nos dando da sua graça, em nome de Jesus Cristo.